probabilístico, tá? O Renato fala lá no livro dele de 10 a 15%, que é o que você poderia ter, e é a chance de fato, o Bitcoin virar a moeda do mundo. De verdade. Golpe, Bitcoin é tudo golpe, Avelino? É uma pergunta pra te deixar. É, eu acho que, sei lá, das 2,4 milhões de criptomoedas, deve ter umas 10 ali que deve ter alguma utilidade, que são por exemplo, o SDT, que é o token lastreado em dólar, né? Tokens que tem alguma espécie de lastro, né? Senão elas não entram nessa. Senão Eu fica uma acho coisa mais uma especulativa. alucinação coletiva do que um golpe. O Bitcoin é uma alucinação coletiva. Eu não É, acredito que alguém acordou e falou assim. tem umas que são golpe, de Eu duvido verdade. que esses caras, pô, eu adoro esses caras todos aí, né? Tem umas que O são golpe, Roxo. Bax e Tem umas todos que são os golpe. outros, o Marcelão, o Bitnado, todos esses caras eu adoro. Eu não acho que eles acordam de manhã e falam, eu tô apontando um golpe e tal. Não, os caras têm dinheiro lá, os caras estão correndo risco. Os caras estão com pele em Então, risco. Mas tem o que eu criptomoeda acredito. que ela nasce com um golpe mesmo. Assim, não. Aí tem essa coisa do que o Tem cara muita, né, que é emite, isso, aí né? ele é o dono da Pô, esse maior negócio de cachorro aí, quantidade, pô, aí pelo vende amor na de hora. Deus. Isso aí é uma picaretagem pura, O com negócio de certeza. moeda de cachorro aí, E pelo amor de mesmo os Deus. NFT, tudo isso a gente sempre percebeu que de fato era picaretagem. Uhum. Agora, eu não acredito que as pessoas acordem falando, não, o Bitcoin é um golpe e eu tô aplicando um golpe nas pessoas e tal, E não. eu mesmo tô investindo no Eu golpe. acho isso, que é uma alucinação coletiva. É uma falta de compreensão da natureza das coisas que faz com que as pessoas acreditem que é a alternativa, mas não passa nas primeiras 3 linhas de conversa. Não adianta você ter o resto do livro se não passa na prova ali da volatilidade, da especulação. Parou ali. Qualquer argumento, principalmente baseado em preço, baseado em Aí o histórico, pessoal mostra o gráfico baseado em passado. e acha É sempre. e acha que vai É subir pra sempre. sempre. E nenhum Essa ativo sobe pra galera sempre. sempre é isso. Mas o histórico. Tá vendo? Você não tem dinheiro. Você tá reclamando porque você não tá milionário e tal, por causa do Eu ganhei Bitcoin e muito tal. dinheiro com isso. Perfeito. Então, a questão é essa. Eu acho que é muito mais uma coisa, uma alucinação coletiva do que de fato Eu, todas essas pessoas estarem eu acho que é Mas uma e aquele bolha. negócio da máquina de Deus que o Bitcoin Ah, que não. o 381 até falou que é uma máquina de Deus Eu ali. O que gostei ele muito quis dizer ali, quando não? o Renato participou ali do Manhattan, Manhattan Connection, do Rasta, que tinha lá o Miorim e tal, porque já houve um ajuste ali na questão do cristianismo, entendeu? Não dá pra você falar que, eu trago a boa nova e tal, porque isso é um pouco de uma blasfêmia. É uma, Tá? É é muito uma idolatria. blasfêmico. É uma idolatria. É, exatamente. Pode ser uma idolatria, E uma uma blasfêmia também. blasfêmia e tal. O que é interessante? É, Você não pode dizer que aquilo ali é Cristo, é a solução, é tudo mais Que e é tal. moralmente superior. Que é moralmente superior e tal. Dizer que é moralmente superior porque o cara que fundou não vendeu nada é contar a vitória muito cedo. Ainda não aconteceu. Até o momento, o cara não fez nenhuma Ou ele pode ter movimentação. morrido também, né? Exatamente. Pode ter morrido sem dúvida nenhuma. Então, esse argumento ele não cabe. O outro argumento que não cabe é que as pessoas estão se sacrificando porque de fato ele não tem nenhum valor dentro, então esse é o sacrifício. Então a pessoa vai ser recompensada porque ela comprou uma coisa que não tem nada dentro e que por isso que vai ser uma moeda tal, 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 tal. Cara, tinha que ter colocado uma coisa dentro, porque nós estamos falando de função, nós não estamos falando de ética, de moral, nós estamos falando de uma coisa que não funciona. Não funciona por quê? Porque não protege, porque é excessivamente volátil e que o dia que você precisar, que é o dia do crash, É o dia do crash. ele não vai funcionar. Vai funcionar, vai desvalorizar. Ele vai ser frágil. Exato. Então, alguma coisa que só funciona no dia da especulação, é melhor comprar lá o Você Nasdaq sabe- alavancado. Então, Roxo, você acha que não faz sentido essa máquina de Deus que ele tanto fala? Não, de modo algum. Até porque eu tenho certeza absoluta que boa parte dos caras que são detentores das maiores quantidades lá, né, passam longe de Deus. Aliás, estão rezando para outros, não para Deus. Eu acho que, por exemplo, é usado para lavagem de dinheiro. Isso é uma utilidade nobre? O quanto isso é mais ético do que o dinheiro tradicional?
Pode ser um pouco mais? Eventualmente na teoria. Mas o problema é, nós estamos falando de prática. Nós estamos falando da estrutura prática da realidade. Não tem funcionalidade. Uma criptomoeda pode substituir o dólar? Pode substituir? Pode ser a grande moeda do mundo? Pode. Mas ou vai ser uma modificação do Bitcoin através lá da comunidade que modifica e tal, ou vai ser uma outra moeda. Eu acredito que vai ser uma outra moeda que tem alguma coisa dentro. Tem a lastro. Entendeu? Você pega lá um portfólio diversificado, uma carteira global, uma carteira 360, convexa, e aí você emite token sobre ela, e ela está custodiada em paraísos fiscais, por exemplo. Aí beleza, por quê? Eu pego a minha moeda, eu pego o meu certificado, eu vou lá na ilha lá e falo, ó, me dá o dinheiro. E tem dinheiro, é dinheiro, entendeu? Me dá o investimento. Você faz o quê? Eu quero transferir esse certificado, que é tipo um ADR, um BDR, eu quero transferir isso aqui por dinheiro. Então, simplesmente, você desemite o certificado, emite o dinheiro, e aí você manda o dinheiro para onde você quiser. Entendeu? Então aí funciona. Então, eu acho que a tokenização é parte do futuro, sem dúvida nenhuma, mas vai precisar que este ativo, que essa moeda, tenha recheio. Entendeu? Porque o Bitcoin não tem recheio. Todo o dinheiro da mineração vai para o minerador, vai para pagar o custo, vai para pagar novas emissões. O cara que emite o cara que faz a máquina, um Bitmain. Então vamos imaginar que houvesse o Bitcoin, mas que do $1 que foi cobrado e que vai ser passado para os mineradores ou vai ser emitido de moedas novas, esse dinheiro realmente exista, ele esteja em algum lugar e ele esteja rendendo a média do mundo. Entendeu? Não tem que ser treasury. Não tem que ser dinheiro da Suíça. Os juros vai ser diferentes, eu Exato. acho. Que seja 1%. Se ele render 1% ao ano, ele já estabiliza. Ele já se transforma numa moeda estável. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Ele pegou e falou assim, ó. O Cláudio.38, ele falou: boa, Claudio. dólar tem recheio? Dólar tem recheio. Ele perde valor, tá certo? O dólar puro mesmo, não sendo um... Porque as pessoas acham, ela compra uma carteira de ações e ela fala, eu tenho dólar. Não, você tem ativos dolarizados, tá certo? Você comprou uma carteira de ações em VVB11, você tem ativos dolarizados, você não tem dólar. Você comprou um carro, você tem um ativo dolarizado em dólar. Então, assim, o que tem de recheio no dólar? Primeiro, o PIB americano. Então, o dólar, o emissor do dólar, o tesouro, ele tem uma receita. Ele tem uma receita que é um percentual da produtividade do país. Curso forçado, né? Do uso do dólar, os impostos, né? Ele tem garantidamente o imposto e tudo mais. Ele tem mais características de dinheiro do que o Bitcoin. Segundo, porta-aviões. Tá certo? Se alguém tem $1 trilhão em algum lugar, pode ter certeza que o porta-avião vai lá e vai proteger o cara. É o que aconteceu aí com Israel, assim por diante. Se tiver 2 caras lá americanos, ele vai lá. Exatamente. Vai lá. Terceira característica as dívidas. As dívidas são o lastro do dólar, por incrível que pareça. E eu acho que essas 3 coisas já dão algum lastro pro dólar. Eu tô falando algum lastro. Significa que o juro não é negativo? Sim, em muitos momentos o juro é negativo mesmo. Por isso que você não pode comprar um monte de dólar, um bolo de dólar, e colocar debaixo do teu colchão, porque o dólar vai desvalorizar. Você tem que ter ativos dolarizados. Por quê? Porque gerador de caixa. Ele mantém o dólar e ele ainda te gera uma renda. Gera uma renda. Respondido, né? Que cobre o juro negativo. Eu acho que é isso daí, né? A gente tocou bastante. Tem algum assunto que eu não toquei, Avelino? Tem. Não, dá pra avançar um monte aqui. Mas se eu pudesse dar uma mensagem para as pessoas, ainda sobre isso que o Roxo falou, é que o que enriquece as pessoas são empresas, é um empreendedorismo. Criar riqueza. Você tem que fazer uma coisa que você paga 1, você tem que vender por 2, então tem que ser muito boa. E mais que isso, pro cara que comprou tem que valer 5. Pra que gerou valor pro cara. Porque o cara tem. Ele vai chamar um amigo, ele vai fazer propaganda de graça, ele vai fazer uma série de coisas. E o melhor investimento que as pessoas podem fazer, eu fiz um post lá no Twitter também. Achei legal o que o Paulo Cogos falou aqui esses dias.
O melhor investimento que alguém pode fazer é na sua própria educação, é nas suas habilidades, nas suas skills, no seu desenvolvimento pessoal, né? Na sua moralidade, nas suas virtudes, né? Eu achei bem legal isso que o Cogos falou. Mas assim, de investimento financeiro, o que vai enriquecer vocês é abrir empresas, empreender Trabalho. e trabalho. E aí, assim, as ações, os fundos imobiliários, os metais. Os metais eu vejo como uma gordura ali, uma coisa. É parte do É portfólio. é um segurozinho. Mas isso aí já é num outro momento, assim, ó, as ações, os fundos imobiliários, os investimentos, né? É num outro momento, mas se eu fosse mais jovem hoje, na verdade, assim, eu fiz isso quando é jovem, deu certo, é abrir empresas e empreender, né? Exato. É o que vai enriquecer vocês, aí vocês pegam o que sobra ali, põe ações ali, põe ações, põe em fundos imobiliários, põe um pouco em metais, um pouco em caixa também, mesmo que tenha um Deixa ela rendimento rendendo. pequeno, É, precisa para uma reserva de eu acho que emergência. a gente até poderia criar uma regra de aporte mesmo, entendeu? Então, é uma parte do aporte se aporta em você, né, na tua própria evolução, e uma parte do aporte de fatos ativos, né, de maneira geral. E sempre um ativo barbell. Pessoal, se inscrevam lá no meu canal, eu tenho um monte de Luiz conteúdo de Fernando Roxo no graça, YouTube, que né? explica como é que é o portfólio barbell, como é que é o seguro de carteira, como é que você faz para balancear, para ganhar dinheiro na queda, na alta e tal. E dá para ter estratégias de cripto lá no meio, elas podem compor legal, e mesmo que tenha um colapso e que aquela parte da tua carteira se desvalorize, então você vai ter outras partes que vão sobrecompensar. E aí tá tudo certo, você não precisa de uma narrativa única de futuro. Por quê? O problema das pessoas serem deterministas, que é vai ser o Bitcoin, é o futuro, quem não tiver babá, é que elas não aceitam outras realidades que possam surgir. E não existe nada mais incerto que o futuro. Tudo que vai acontecer, não temos nem condição nenhuma de prever o que vai acontecer no futuro. Então a gente tem que ter um pensamento probabilístico, tá? O Renato fala lá no livro dele de 10 a 15%, que é o que você poderia ter, e é a chance de fato, o Bitcoin virar a moeda do mundo. 85% de chance de dar errado. Muito provavelmente vai dar errado. Então, aquele Sim, cara que vai. vende o curso, que tem milhares de alunos, esse cara tá bem, ele tá Ele ganhando tá ganhando dinheiro dinheiro, ele tá empreendendo. tranquilo. Você que tá pegando todo o seu dinheiro e comprando em Bitcoin, achando que você vai conquistar a mulher da sua vida, vai Essa ter uma nobreza Lamborghini, mundial. tal, vai virar dessa nobreza mundial, da casta, papapá. A chance disso acontecer é 10 a 15%. Eu ganhei dinheiro vendendo Bitcoin, empreendendo, prestando um serviço. O dinheiro que eu ganhei empreendendo, intermediando transações, foi muito maior do que o da valorização do Bitcoin. Não, e eu acho heróico o cara que comprou um monte, que tá com um monte de Da dinheiro. hora, Acho que ele né? tem que contar a história dele. Eu acho, inclusive, que o Bitcoin foi uma das coisas que mais abriu os olhos para o libertarianismo, para a economia austríaca. O que eu acho é que a gente precisa religar os pontos que ficaram perdidos lá na cristandade. Que era o quê? Que era a ética. Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele fez um trabalho sobre a economia, a macroeconomia, muito, muito melhor do que o Adam Smith. O Adam Smith simplesmente cortou variáveis que São Tomás de Aquino tinha colocado ali, que inclusive tinha, como o Cogos explicou, tinha a ver com a Caridade, né? distribuição, tinha a ver com a caridade. E aí você conseguiria realmente ter uma economia sustentável e tal. Então a gente precisa recuperar esse tipo de história, de narrativa e tudo mais. Isso, É mais importante do que isso é uma só o coisa. Bitcoin. Eu concordo com algumas coisas do 38, mas uma das coisas que eu não concordo é esse negócio de te deveu, virou escravo. Isso eu não acho que é cristão, sabe? Inclusive, O passado era assim, isso é né? condenado na Bíblia, assim. É. A pessoa tá te devendo e você vai virar escravo pra sempre pro resto da vida. Pô, Sim, sim. isso não é uma Tem, coisa muito cristão. tem várias passagens. É, Perdoai as vossas dívidas. o fato, assim, eu acredito, por exemplo, que como fala São Paulo, quem não trabalha não come, entendeu? Então, assim, o Bolsa Família, ele tinha que ter uma contrapartida, entendeu? Você tinha que obrigar os caras a estudar, tinha que obrigar os caras a fazer curso preparatório online, uma série de coisas. Por quê?
Porque hoje você tem um monte de cara que vive do Na dinheiro do verdade, Estado. você Mais tem da mais metade do pessoas Estado. na Bolsa Família do que em É, empregos formais. se você somar a Bolsa Família, se você somar os funcionários públicos e o pessoal que está aposentado, aposentadoria, é mais gente do que trabalha. É É. mais gente do que paga imposto. Então, assim, isso vai colapsar, isso vai dar errado. Mas você pode, por exemplo, proibir o cara. O cara ganha Bolsa Família, ele não pode votar. Entendeu? O cara é funcionário do Vou Estado, apostar no ele não Tigrinho. pode votar. Não Faz pode. sentido, né? É, porque tem um apostar no conflito de Tigrinho. interesse ali. É. Entendeu? Você tá vivendo das custas do Estado. Você não tem direito de opinar. É. Entendeu? Só opina quem tá pondo dinheiro. Então isso já é uma mudança muito grande no sistema. Outra coisa é a descentralização. Hoje a gente vive um nível de tecnologia que a centralização já não é mais eficiente em termos econômicos. É melhor você ter as prefeituras, os bairros, as cidades, Como é na entendeu? Os Suíça, né? estados, como é na Suíça, os cantões. Isso é muito, muito eficiente. Uma outra coisa que é muito importante: o Estado não poderia ter o controle de mais do que 15% do PIB. Não pode, entendeu? É, Porque senão o carrapato é maior do que o boi. liberdade de armamento. Exato, se cada um tivesse os seus armamentos. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que conquistar no longuíssimo prazo. Achar que o Bitcoin é a solução definitiva e que vai trazer todas essas coisas de uma hora para outra, de fato, pesar mal as coisas. A mudança, apesar de eu de ser entusiasta de moeda, a mudança ela é uma mudança cultural, né? A moeda, se a gente tiver a melhor moeda do mundo, mas na cultura não mudar, as coisas não vão mudar. E dá pra gente ter uma moeda que o Estado não possa pôr a mão, né? Isso daí que o cara tá perguntando, que ele falou, fala algum ativo que é inconfiscável pelo Estado. Ele colocou que é a característica do Bitcoin aqui. Não, se você... a única coisa que é inconfiscável são os tesouros no céu. Que não enferrujam e os ladrões não roubam. E a traça não come. E Até o agora... Bitcoin é confiscável. Os Estados Unidos é um confiscável, dos com maiores certeza. detentores de Bitcoin. Aí. É totalmente confiscável. E não é só isso. Teve cara que deu golpe aí que os caras foram lá e confiscaram o Bitcoin dele. E tem também a questão de se o cara sabe que você tem Bitcoin, cara, é que não, vai pôr o revólver na sua cara e você vai ter que dizer a senha lá, Foi o bicho. filósofo lá que falou que dei uma alavanca e moverei o mundo, né? Eu tenho uma outra frase que é assim, me dá um alicate e eu confiscarei seus bitcoins. Igual os caras pegar o 38, rapidinho ele sorta os bitcoins dele. Outro nível, o cara é Enchendo o policial, saco. faz o curso de autocustódia e tal. Tá enchendo o saco. Mas são poucos que têm essa capacidade, né? De Exatamente, fazer poucos, autocustódia, custódia tal, difícil, né? e de ter essa força de ser um mártir do Bitcoin, Não, e né? tem até e ele tem até o treinamento dele também, o 38. Tem o treinamento. Agora, por exemplo, se eu tenho uma offshore e essa offshore é dona de uma outra offshore, que é dona de uma outra offshore, entendeu? Que tem mais 3 offshores em 3 outros lugares. Em Delaware, em Esquece, Ilhas Caimã. malandro. Esquece. Ninguém vai pegar seu dinheiro É nunca. pra onde vai o dinheiro caro. do Tigrinho. Do Tigrinho. É caro, exatamente. É. Não é barato fazer isso. Mas por que não a gente montar uma startup que monta umas offshore aí numas ilhas mais barato do que ser no BTG Cayman ou do que ser no JP Morgan Cayman? A gente pode ter startups, por exemplo, em que você tem uma cota de um fundo, que é um fundo que está numa offshore, mas você não precisa ter aberto a conta da offshore, barará, e é um token, entendeu? E se você pegar um avião e for lá e mostrar o seu RG lá, eu te dou o dinheiro. Dá o certificado. Dá o certificado. Então existem soluções. O problema é que o inimigo, ele é coletivo, ele é uma legião. A gente não pode falar soluções todas aqui, porque o inimigo vai ficar de olho e vai tentar correr atrás dele. Então, verdade. tem muitas coisas que a gente só vai poder falar depois que fizer umas 10 Ave Maria. O próprio debate, eu 38 lá no professor Marcelo, nós vamos fazer a oração de São Bento antes, segunda-feira, dia 16. Eu ouço às vezes a Ave Maria, toda vez que eu dirijo o carro, eu ouço. Então, eu, o Renato e o professor Marcelo vamos fazer lá a oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire de Satanás. Não é isso? Então, porque a gente vai falar coisas que o Estado pode ser que a gente nosso saco. Porque a nossa diferença é 5%. É verdade. Entendeu? Um tá dizendo não, vai ser. Não vai colapsar, outro tá dizendo vai colapsar, você tem que ter um pedaço, não tem que ter um pedaço. É uma discussão, mas o resto todo, cara, a solução é Cristo, o Estado
ferra com a gente e temos um problema Posto moral. roubo. Tudo isso, nós estamos 95% É verdade. alinhado. Então nós vamos fazer orações ali para o inimigo não nos atacar. Você vê, eu vim aqui uma vez, pegaram o teu canal de novo. Pegar no meu canal, Eu verdade. falo pra vocês, se vocês começam a andar comigo, estão ferrados, cara. Se você não reza Ó. Deus todo dia, o inimigo vai atrás de você, porque a missão é muito grande. Isso é muito E do Renato também. E do Alberto também. Por isso que eu falo pra ele que ele não pode ficar falando pra essas coisas, que os caras têm que ter 100% de Bitcoin. Isso não pode ser dito. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.